Festum Hominum Sanctorum, ou Festa de Todos os Santos, é uma celebração cristã em homenagem aos santos e mártires que morreram por sua fé. É comemorada todos os anos em 1º de novembro, precedendo o Dia de Finados, ou o Dia dos Mortos. Dia 1º de novembro de 1755 deveria ser só mais um dia comum em Lisboa. Fiéis por toda a cidade acordaram cedo e se deslocaram para as muitas igrejas para prestar homenagem e devoção aos santos. Imagine essa situação por um minuto. Estamos falando de Portugal em 1755, uma nação absolutamente religiosa, com profundas ligações ao catolicismo. Uma festa como o Dia de Todos os Santos era um grande evento de fé e, portanto, movimentava o cotidiano da cidade. Lisboa tinha 200 mil habitantes na época, e muitos deles estavam ocupando as ruas, calçadas, igrejas e mirantes. Foi nesse momento de fé e de ligação espiritual, de profunda doação ao divino, de homenagem aos santos e aos ritos católicos que, às 9h40 da manhã de um dia ensolarado, um dos maiores desastres naturais da história da Europa aconteceu. Meu nome é Thiago e você está ouvindo ao Lusitânia, e no episódio de hoje testemunharemos destruição e pânico, mas também força de vontade e superação. Ato 1. Punição. Acorrei, contemplai essas ruínas malfadadas, estes escombros, estes despojos, estas cinzas desgraçadas, essas mulheres, estes infantes, uns nos outros amontoados, estes membros dispersos sobre este mármore quebrado, 100.000 desafortunados que a terra devora, os quais, sangrando, despedaçados e palpitantes embora, enterrados com seus tetos terminam sem assistência. No horror dos tormentos, sua lamentosa existência, aos gritos balbuciados por suas vozes expirantes, ao espetáculo medonho de suas cinzas fumegantes. Direis vós, eis das eternas leis o cumprimento? Quem de um Deus livre e bom requer o discernimento? Direis vós, perante tal amontoado de vítimas, Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes. Que crimes? Que falta cometeram esses infantes? Sobre o seio materno esmagados e sangrantes, Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios que Londres? Que Paris, mergulhadas nas delícias? Lisboa está arruinada, e dança-se em Paris. Voltaire, sobre o grande terremoto de Lisboa. O terremoto atingiu Lisboa de forma inesperada. Cientistas de hoje acreditam que ele ocorreu a 200 quilômetros ao sul do Cabo de São Vicente, que fica na região do Algarve, em Portugal. Estima-se que o terremoto tenha tido magnitude de aproximadamente 9 na escala Richter. A escala vai de 0 a 10, e os terremotos de magnitude 9 são classificados como excepcionais. Um terremoto de escala 10 nunca foi registrado na história humana. Os tremores duraram algo em torno de 6 minutos. 6 minutos em que não se podia confiar no chão em que se pisava. A dimensão da destruição é difícil de ser compreendida, já que relatos da época são divergentes. Parece ser ponto comum, no entanto, de que pelo menos 1/3 de Lisboa veio abaixo durante estes 6 minutos. Há ainda relatos de que outros 4 tremores se seguiram ao tremor original. Seja como for, Lisboa veio abaixo. Era na época uma cidade diferente, com casas e ruas, mosteiros e palácios que, de forma orgânica e sem muito planejamento, foram ocupando as 7 colinas e muito mais. É em parte por isso que, quando o terremoto veio, tomou de refém as construções e as pessoas. Muitos morreram pelos desabamentos que se seguiram. Ainda hoje é possível parar para apreciar a violência aterradora que castigou Lisboa nas ruínas do convento do Carmo. O convento foi inaugurado em 1389
e foi inicialmente ocupado por frades carmelitas. Localizado na região do Rossio, trata-se de uma construção impressionante, feita em estilo gótico. É como uma imensa igreja de tijolos de pedra acinzentada, mas que comparado aos prédios coloridos ao redor, dão a impressão de um branco fantasmagórico. Poderia passar desapercebido, como mais uma das muitas igrejas antigas que a Europa ostenta. Mas quem olha o convento do Carmo, olha o esqueleto exposto de uma das vítimas do terremoto. Durante os tremores, o teto da nave da igreja desabou e jamais foi reconstruído. As colunas e arcos de sustentação do teto, no entanto, resistiram e estão preservadas até hoje. Quem entra na nave da igreja do convento do Carmo se depara com o céu lisboeta e se perde no sentimento conflitante da beleza aterradora de seus grandes arcos, que agora parecem sustentar todo o céu da Terra, ao mesmo tempo em que nos lembram da fúria descabida e injusta que o nosso planeta pode exercer. Quantos fiéis estavam ali no momento em que o teto veio abaixo? Quem eram essas pessoas? Por que, em seu momento de devoção, foram tão severamente punidos? Se há respostas para essas perguntas, o tempo e a história se negam a dividir. No desespero e vontade de viver, muitos lisboetas fizeram o que julgaram ser o mais seguro e correram para a maior área aberta da cidade, na tentativa de não morrerem soterrados pelos desabamentos. Fugiram, portanto, para o Terreiro do Paço, hoje chamado de Praça do Comércio. Trata-se de uma das maiores praças da Europa. Sua área é de aproximadamente 35 mil metros quadrados, localizados ao pé do Rio Tejo. Nos dias de hoje, a Praça do Comércio é cercada por prédios públicos pintados de amarelo, adornada em uma de suas extremidades com o Arco do Triunfo da Rua Augusta e com uma estátua de D. José I montada em um cavalo ao centro. Na outra extremidade se encontra o Rio Tejo e uma escadaria que termina submersa. Em 1755, o Terreiro do Paço abrigava o Palácio Real, o Paço da Ribeira. Sua construção foi ordenada por Dom Manuel I na época das Grandes Navegações, para substituir o Palácio de São Jorge como moradia real. O Terreiro do Paço era menos geométrico que a atual Praça do Comércio, e também menor, mas não por muito. Quando se compara as imagens de hoje com as pinturas da época, fica a impressão de que quase nada mudou. Essas mesmas pinturas mostram um espaço fervilhante de pessoas, carruagens, navios que aportavam junto ao Tejo e comerciantes que usavam o espaço para vender suas mercadorias. No dia do terremoto, foi nessa área aberta que muita gente buscou abrigo da cidade que desabava, mas foi também ali onde a segunda tragédia aconteceu. Relatos de sobreviventes dizem que a água do Tejo começou a retrair 1 hora depois do terremoto. O fundo do rio chegou a ficar visível em alguns pontos, mostrando embarcações naufragadas e tesouros perdidos dentro de baús. Então, uma onda de aproximadamente 5 metros, se movendo ao que se estima ser 42 km por hora, invadiu o Terreiro do Paço e avançou por 250 metros Lisboa adentro. Poderia ter avançado mais, não fossem os prédios e os destroços causados pelo terremoto. O Palácio Real foi completamente destruído. A família real não estava em Lisboa no dia e sobreviveu. Dentro do palácio havia uma valiosa biblioteca, com obras de artes e algo em torno de 70 mil livros. Tudo foi completamente destruído. Estima-se que o tsunami que varreu Lisboa foi responsável por 900 mortos. No Algarve, há relatos de ondas de 30 metros. Outros países também foram assolados pelo maremoto, como Marrocos e a Espanha. O infortúnio de Lisboa, no entanto, não tinha acabado. O que não desmoronou com o terremoto, nem foi destruído pela fúria das águas do Tejo, teve que enfrentar uma terceira catástrofe.
Nas tradições católicas, o fogo tem muitos significados. Não à toa, em muitos ritos, há o oferecimento da chama de uma vela. Era dia de Todos os Santos em Lisboa, e os milhares de fiéis seguiram as tradições que eram costumeiras. Ofertaram para seus santos a luz do fogo das velas. Igrejas estavam amplamente iluminadas para receber os fiéis. Em 1755, obviamente, não havia luz elétrica. Era o fogo que oferecia sua luz. Embora, mais uma vez, os relatos sejam conflitantes, é possível que tenha sido essa a razão para o incêndio que tomou a cidade após o terremoto e o maremoto. Lisboa ardeu em chamas por aproximadamente 6 dias. A maior parte dos prédios que não cedeu durante o terremoto e resistiu ao maremoto caiu, enfim, por força do fogo. Estima-se que ao final dos 6 dias de punição, 85% da cidade tenha sido devastada. O custo humano da catástrofe é incalculável. O custo material vai além das riquezas. Durante os eventos desse sábado, 1º de novembro de 1755, a humanidade perdeu obras de artes, livros, objetos variados, palácios e a esperança. Com o que se estima ter sido 75% do produto interno bruto de Portugal engolido pela terra, pelo mar e pelo fogo, Lisboa caiu em caos absoluto, com milhares de desabrigados. As estimativas de morte variam entre 10 a 70 mil pessoas. Joaquim José Moreira de Mendonça, um dos muitos a relatarem o terremoto na época, em seu livro de 1758, resume bem o que foi o terremoto e o espírito geral daqueles que sobreviveram a todo o desastre. Pais deixaram os filhos, e estes não se lembravam de quem os colocou no mundo. Maridos esqueceram-se de suas esposas. Não havia amigo para os amigos. Ninguém se importava com os bens materiais. Só a vida se procurava salvar. Ato 2. Marquês. Em 1755, Sua Majestade D. José I tinha assumido há apenas 5 anos. O Palácio Real foi completamente destruído pelo maremoto e pelo incêndio que se seguiu ao terremoto. A família real, por sorte ou por destino, escapou com vida, pois não estava em Lisboa durante os tremores. O rei, no entanto, ficou completamente abalado com o fato. O trauma foi tão profundo que José I nunca mais dormiu sobre um teto de pedra, vivendo até o seu último dia em tendas. Além de traumatizado, o rei ficou paralisado. Diante do caos deixado pelo desastre, José I não soube o que fazer. Foi seu secretário de Estado, Sebastião José de Carvalho e Melo, que se viu com uma oportunidade de ouro. Sabendo lidar com a incompetência real, manejou o rei de modo a controlar a situação e reconstruir Lisboa, mas também obteve cada vez mais liberdade em governar, como se fosse ele próprio um monarca. Sebastião José foi embaixador de Portugal no que hoje é o Reino Unido durante o governo de D. João V, pai de D. José I. Ajudou na intermediação de diversos acordos entre outros países e Portugal, obtendo algum sucesso. Foi assim que chamou a atenção de Sua Majestade a Rainha Maria Ana, esposa de D. João V. Quando João V faleceu, em 1750, Maria Ana recomendou Sebastião José para D. José I, que o nomeou inicialmente ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1755, Sebastião já havia ascendido ao cargo de secretário do Estado, algo como um primeiro-ministro nos dias de hoje. Na ocasião do terremoto, foi Sebastião que tomou para si a missão de controlar o caos e reconstruir Lisboa. Ficou famosamente atribuída a ele a frase: enterram-se os mortos e cuidam-se os vivos. Muito embora
Historiadores alegam não haver comprovação histórica de que ele tenha mesmo dito isso. A primeira medida de Sebastião José foi reunir dados sobre a catástrofe e de que forma isso afetou a cidade. Enviou um questionário para todos os padres da cidade e adjacências com questões de ordem prática, como a hora de início e fim, quantidade de mortos e prédios desabados, quais foram as perdas materiais e etc. Essa pesquisa foi muito importante para entender a extensão do desastre e serviu para orientar os esforços de reconstrução de Lisboa, além de ser um documento histórico que informa com precisão os efeitos do terremoto na cidade. Depois, ordenou que os corpos que se empilhavam ao longo de toda a cidade fossem removidos. Alguns foram sepultados, outros muitos atirados ao Tejo e levados pelo mar como uma espécie de oferenda sinistra. Lidou ainda com os saques e roubos, reforçando o patrulhamento da cidade e das embarcações que chegavam e partiam de Lisboa. Convocou oficiais do exército para o esforço de limpeza e desobstrução das ruas que estavam cheias de entulho das construções que desabaram. Reabriu as igrejas que estavam em condições de receber fiéis. Traçou o plano de reconstrução, aprovando um projeto arquitetônico que revitalizava a Baixa Lisboa, construindo ruas mais largas, novas praças, como a Praça do Comércio, e um estilo novo de construção chamado de gaiola, em que uma armação de madeira servia de suporte para a alvenaria, o que daria mais resistência às construções em caso de novos tremores. Ponto a ponto, de forma quase analítica, Sebastião José domou o caos, dando condições para que Lisboa pudesse renascer. Não o fez, no entanto, de forma pacífica. Sebastião José usou o poder de forma bastante incisiva e rígida, e ao longo de sua carreira como secretário-geral, travou várias guerras internas e cultivou muitos inimigos. Por toda a sua atuação no governo, foi presenteado por D. José I com 2 títulos importantes: o de Conde de Oeiras, em 1759, pelos esforços de reconstrução de Lisboa, e o de Marquês de Pombal, em 1769, por investigar e perseguir os inimigos do rei após uma tentativa de regicídio sofrida por esse. É com esse título que Sebastião José entra para a história de Portugal em definitivo. Para quem visita Lisboa, é quase impossível não se deparar com o Marquês de Pombal. Entre o Parque Eduardo VII e a Avenida da Liberdade, uma praça dedicada ao Marquês. Em seu centro, há uma imensa coluna branca, sustentando uma igualmente imensa estátua da figura de Sebastião José. Ao lado de um leão, ele segura um pergaminho, que faz alusão aos planos de reconstrução da cidade. O Marquês está voltado para a Baixa Lisboa e para o Tejo, como se encarando o rio em desafio, como que contemplando a cidade que, por força de suas políticas, se reconstruiu. Do alto do Parque Eduardo VII, é possível observar de uma só vez o Marquês, a Lisboa que ele salvou do caos e da destruição, e o rio Tejo. É uma composição cênica linda por si só, mas ainda mais impressionante quando se considera a história por trás destes elementos. É possível caminhar da praça em uma linha quase reta, descendo pela Avenida da Liberdade, com suas calçadas largas, lojas de grife e hotéis, atravessando-se a Praça dos Restauradores até a Rua Augusta, com seus restaurantes tradicionais e sua beleza pombalina, passando pelo Arco do Triunfo para a Praça do Comércio, com prédios refeitos à imagem do antigo palácio que ali já estivera, até o pé do Tejo. Tudo isso só existe hoje como é por obra do Marquês de Pombal. Ato 3. Onda de choque. Olhando para o terremoto do ponto de vista do futuro, é relativamente fácil entender que os tremores derrubaram mais do que casas. A própria sociedade portuguesa foi remexida e revirada. Inundada pelos ideais iluministas, ardeu nas chamas do choque cultural que isso causou. O fato é que a maneira como o Marquês de Pombal gerenciou a crise em Lisboa fez com que o rei depositasse nele cada vez mais confiança e poder. Diante disso, Sebastião José se pôs a reformar o próprio Estado português. As primeiras vítimas do Marquês foram os jesuítas. Logo após o terremoto, um padre jesuíta chamado Gabriel Malagrida começou a defender de forma bastante pública que o terremoto era um castigo divino, uma punição a Portugal e, em particular, Lisboa, por todo o pecado cometido no país. Pombal entendeu que o padre Malagrida estava acusando a própria realeza e a corte portuguesa de
de serem a fonte primária desses pecados e, por consequência, os culpados pelo terremoto. Travou-se então uma luta de narrativas em que o Marquês justificava o terremoto como apenas um caso de revolta da natureza, explicando de forma científica, ou ao menos da forma mais científica possível para a época, as causas dos tremores contra a exaltação religiosa e punitiva de Malagrida. A disputa entre os dois foi o estopim para que o Marquês acusasse a Companhia de Jesus de ser um governo paralelo, que buscava questionar a autoridade do rei e tomar para si o aparato do Estado. Nos anos seguintes ao terremoto, Sebastião José perseguiu de forma incansável os jesuítas, até que, em 1759, apenas 4 anos após o terremoto, a ordem religiosa foi definitivamente expulsa de Portugal, tendo seus bens confiscados pelo rei. Em 1758, o rei sofreu um atentado enquanto voltava da casa de sua amante, Dona Teresa de Távora Lorena, esposa do Marquês de Távora. O ataque ao rei fez com que Sebastião José iniciasse uma verdadeira guerra contra a família Távora, que escalou para afetar a vida de toda a corte de nobres portugueses. Quase toda a família Távora foi presa e condenada à morte. Tanto a expulsão dos jesuítas quanto o sangrento processo contra os Távoras acabaram por ampliar a figura do rei e, por consequência, a autonomia de Sebastião José. Esse ainda reformou as finanças do Estado português, se impondo ao tratado que Portugal tinha com a Inglaterra e que era extremamente prejudicial a Portugal. Esse tratado a gente também aprende na escola, certo? Portugal fornecia matéria-prima a um valor baixo e comprava da Inglaterra produtos manufaturados a um custo enorme. Foi Sebastião José quem incentivou o produto interno do país, investindo em vinícolas e aproveitando melhor os produtos trazidos das colônias portuguesas, Brasil incluso. Em 1769, Sebastião José, o conde de Oeiras, recebeu o título de Marquês de Pombal. Apesar de ter modificado Portugal profundamente, Pombal estava longe de ser uma unanimidade, justamente por ter perseguido os jesuítas e os Távora. Quando D. José I morreu, em 1777, sua filha, Dona Maria I, e seu marido, D. Pedro III, assumiram o trono e destituíram o Marquês de Pombal de todos os seus cargos. Este, afastado da vida da corte, morreu em sua fazenda em 8 de maio de 1782. Apesar disso, os ecos de sua influência em Portugal persistem tanto quanto as cicatrizes deixadas pelo terremoto. Ambos, Marquês e terremoto, vieram e foram, mas suas ondas de choque são sentidas em Portugal até hoje. Lusitânia é um projeto de amor que depende de muitas pessoas. Quero agradecer ao apoio de todos os ouvintes que conquistamos até aqui. Esse episódio foi produzido pela Vanessa Tavares Santos, que também ajudou na pesquisa e no roteiro. Gravação, roteiro e edição por Thiago Henrique Santos. Até o próximo episódio.